Olá, sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines, que acontece aqui nesse canal todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Borges e aqui do meu lado, quem é? Eu sou a Aline Bramet. Boa noite, é um prazer estar aqui com mais um episódio da série A Base Sólida. E Aline, eu tenho que confessar, essa é a minha história favorita da Bíblia, hein? Amei o tema. Nossa, demais! E hoje, né, a gente vai estar falando sobre resiliência e superação de obstáculos. E essa história que a gente escolheu hoje, que foi a história de José, não teria como ser melhor, né? O que a gente quer trazer para vocês hoje é isso, na mentalidade empreendedora, trazer para vocês esse tema de resiliência e superação de obstáculos, porque não tem como, né, Aline, a gente vencer no empreendimento, ter uma empresa de sucesso, se a gente não tem resiliência e se a gente desiste, né, diante dos obstáculos. E hoje a gente vai aprender o que a gente deve fazer, vamos trazer aqui alguns exemplos para nós nos tornarmos empreendedores mais resilientes e termos, né, uma empresa de sucesso, tá? E o versículo tema que nós escolhemos hoje está lá em Gênesis, no capítulo 31, do versículo 39 a 40, né? A história de José, não tem como a gente ler a história daqui, é uma história linda. Eu sempre choro quando eu leio a história de José, principalmente no finalzinho, não quero dar spoiler, mas ali no finalzinho eu sempre choro quando eu leio, porque eu fico imaginando, né, a cena. E uma coisa interessante, Aline, que eu aprendi com o Thiago Brunet, que ele fala assim: a gente não é certo você apenas ler a Bíblia. Você tem que meditar, e meditar é você imaginar o que está acontecendo. Então, quando eu leio a história de José e fico imaginando a cena, né, ele encontrando ali lá na frente, né, dando. Vou dar um spoiler, né? Ele reencontrando com seus irmãos e, nossa, não tem como conter as lágrimas, né? Eu imagino que para você é do mesmo jeito. Você já falou que é a sua história favorita, né? Nossa, é uma história incrível, é uma história, né, de um menino sonhador a chegar até, né, um governador, né, na máxima da autoridade ali daquele país. Então, é uma história linda, né? A gente tem N situações que a gente pode trazer aqui. O tema que a gente vai trazer é a resiliência de José, né? E eu creio que o brasileiro aqui nos Estados Unidos é muito resiliente, às vezes até mais do que ele imagina, né? Então a gente trouxe esse tema aqui para trazer você a consciência do quanto que você é resiliente e o quanto você pode melhorar nesse tema, né? Nesse assunto, conscientemente falando, escolhendo a não vou me adiantar aqui, não. Vamos ler o versículo, e aí eu fico ansiosa, né? Então, Eu também, eu estou aqui já, tipo assim, já você falou uma coisa, já me deu um insight, eu já estou querendo ir no insight que veio na minha cabeça, porque também, se a gente deixa para depois, a gente acaba esquecendo, né? Então, é legal também a gente, quando vem um insight, mas você estava falando isso aí, eu fiquei pensando assim, igual você falou do menino, né? Que é um menino que foi crescendo ali, sim. e muitas vezes nós somos assim no empreendimento, né? Quando a gente começa, abre uma empresa, você é uma criança empreendedora, porque você ainda não tem conhecimento de muitas coisas. Até que você chega governador, até que você chega num nível que é de um empresário profissional de verdade, uma pessoa que consegue liderar várias coisas na empresa. E é bem, eu gostei demais que você colocou, e eu tenho que falar isso agora, porque são depois, né? A gente pode esquecer aí, mas foi muito bom, além de trazer isso aí do menino ao governador lá em cima. Então, vamos ler esse texto aqui, vamos trazer esse pedacinho para a gente poder discorrendo, né, sobre a resiliência de José. Gênesis 41, de 39 a 40. Aline, deixa eu abrir aqui, vou acompanhar aqui na minha Bíblia. Tá joia. Vou aguardar você abrir. Já está Vamos aberto, lá, então. já estava marcado aqui. Vamos lá, então. Disse então o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Uau! José, o que que o José fez que ele conseguiu ser quase do mesmo tamanho de Faraó, né? E a gente pode comparar isso aqui
como eu falei aqui no começo, né? Com um empresário que está começando, um empresário que às vezes está faturando 10 mil, 20 mil, e você está lá se comparando a um empresário que já está nos seus milhões, né? Qual foi essa trajetória? O que o José teve que enfrentar para ele conseguir chegar lá? Então, eu queria trazer, Aline, já que não tem como a gente ler esse texto todo, eu queria trazer aqui um pouquinho do contexto do texto, tá? E você pode ir entrando aí, qualquer coisa que você quiser acentuar aqui no contexto, o insight que vier, pode entrando para a gente poder ir conversando sobre esse assunto, né? E você que está em casa, usa os comentários também para falar. A gente sempre está checando os comentários e vendo, né, o que vocês estão falando ali. Então, entre nos comentários também e coloquem ali, né, qual o insight que vocês estão tendo, tá? Então, aqui, olha, contexto do texto. Primeira coisa que aconteceu. José, ele era o preferido, né, do pai dele. Ele era o preferido e por isso o pai dele ali deu uma capa colorida, né, para ele se diferenciar, né? Ele deu aquela capa, ele se mostrou ali mais parecia que era um pouco mais importante, né, do que os seus irmãos. E aí o que aconteceu? Provocou o ciúme, né, dos irmãos, quando os irmãos viram que ele era o preferido do pai, os irmãos perceberam, né, que ele tinha aquela capa diferente, uma posição que o pai estava dando para ele ali. Então, nasceu um ciúme. Desse ciúme, né, os irmãos, eles resolveram acabar com José. Eles resolveram vender José como escravo, né? Assim, bem correndo com a história, tá, gente? Venderam José como escravo e o Potifar, né, comprou ali o José, né? Então, o Potifar, um homem rico, ali comprou José ali como escravo. E José, escravo ali naquele lugar, o que aconteceu? Ali naquele lugar, José era tão excelente naquilo que ele fazia que ele acabou, né, José ali, ele acabou sendo o governador daquela casa, ele era um líder daquela casa, ele que tomava conta de tudo ali naquela casa. Então, ele praticamente tinha as chaves da casa ali, porque ele que tomava decisões, ele que fazia de tudo ali na casa de Potifar. Acabou, né, que a esposa de Potifar se interessou por ele e foi atrás dele, ele não quis, correu. Quando ele correu, ela pegou a capa dele, ele tinha ganhado uma outra capa ali, né, de autoridade naquela casa. Olha que interessante. O pai deu uma capa na casa dele, perdeu aquela capa. Quando os irmãos venderam ele como escravo, né, os irmãos pegaram aquela capa, sujaram de sangue para mostrar para o pai que ele tinha morrido, né? E aí ele ganha uma outra capa na casa de Potifar por causa da posição de liderança que ele tinha ali. Mas a esposa de Potifar, porque não conseguiu deitar com José, ela acabou então acusando ele. Mas quando José sai correndo ali, quando ela quer se deitar com ele, ela puxa a capa dele e ela vai e acusa José ter tentado se deitar com ela, faz acusação falsa contra José. E por causa disso, Potifar coloca José na prisão. Só que ali na prisão, né, José, ele também é excelente em tudo que ele faz. E o que acabou? As chaves da prisão foi parar na mão dele. Ele passou a ser o administrador geral ali da prisão, né? E ali na prisão, o que acontece ali naquela prisão? Ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. Né? O padeiro e o copeiro tinham sido presos e eles tiveram um sonho. E ele revela os sonhos ali. Um ia morrer e o outro ia viver. Né? O padeiro morreria, ia ser decapitado, e o copeiro ia continuar vivo. E ele revelou aquilo ali e aconteceu igualzinho ele tinha falado. E aí ele foi e falou, olha, quando você chegar diante do faraó, lembra de mim lá, né? Eu te ajudei aqui e tudo, lembra de mim. E o que aconteceu? Não lembrou dele, né? Ele voltou à sua função de copeiro e não lembrou de José. Passou 2 anos, olha bem, 2 anos, porque ele falou, lembra de mim. Passou 2 anos e depois de 2 anos, o que aconteceu? Na hora certa, Deus faz você ser lembrado, né? Não tem jeito, né? Você pode ter sido esquecido, mas Deus tem o horário certo ali para lembrar de você. Então, passou 2 anos, o faraó teve um sonho. E quando o faraó teve um sonho, ninguém conseguia decifrar aquele sonho. E o copeiro, então, lembrou dele. Ah, tem um cara lá, tem um judeu lá na prisão, que ele tem esse dom de revelar. Ele revelou, ele falou que o padeiro ia morrer e eu ia viver.
e eu estou aqui. E mandaram trazer José. E ali José não apenas revelou o sonho de Faraó, mas ele também trouxe uma estratégia. Por quê? Porque ele foi forjado esse tempo todo, né? Em todos os lugares que ele passou, ele foi construindo a pessoa que ele era, porque ele era um menino, né, Aline? Como você falou, ele era um menino. Mas todo esse processo na vida dele forjou aquela pessoa. Quando ele foi lembrado para o Faraó, é porque estava no tempo certo. Ele estava maduro o suficiente para poder exercer essa função, que é a função que Deus queria que ele exercesse. Olha que história maravilhosa, né? E sabe onde que eu vejo essa história, Aline, que eu gosto de recitar muito? É no Salmo 23. Né? Quando Davi, no Salmo 23, Davi fala algo semelhante. Né? Davi, quando a história de Davi, né, ele não foi convidado para a festa, né? Davi, ele estava lá com as ovelhas e estava acontecendo uma festa na casa dele, ele não foi convidado, que era onde um dos filhos ali iam ser consagrados rei de Israel. E o pai convidou todos os filhos, menos Davi. E Davi estava lá sozinho, não sendo convidado para a festa. Mas a festa não começou enquanto Davi não chegou. Então, assim, né, você que está nos assistindo, se talvez você está achando que está demorando, não está demorando. Tem um tempo certo para tudo e você ainda está no período que você está sendo forjado, forjada, para você chegar no ponto certo. E o interessante disso tudo é lá em Salmo 23, que Davi fala que preparas, né, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Então, quando eu leio esse texto, eu imagino a festa e todo mundo que tinha rejeitado, que não tinha esquecido dele, ele passou a ser o convidado mais especial daquela festa. E ali ungiu a cabeça dele ali como o rei de Israel. Então, assim, maravilhoso, tem um tempo certo para todas as coisas. Deus não está atrasado, tá? Se você ainda não chegou com a sua empresa onde você queria chegar, fica tranquilo, fica tranquila, aguenta o processo. Talvez eu estou até passando aqui na frente dos pontos, né? Mas aguenta o processo que na hora certa você vai ver, as portas vão se abrir. Pode falar, Aline. Não, são duas histórias incríveis, né? Adorei que você trouxe a questão de Davi. É mais um exemplo, né, de que a nossa visão é muito curta, a nossa visão é muito imatura, né? Como a gente estava falando no início, né? A visão de José de menino, ele era sonhador, né? Ele acreditou naquele sonho e acabou. Era ingênuo de falar do sonho dele para todo mundo, né, de viver aquilo ali. Ele não tinha maturidade, a malícia, né, qual o ambiente que ele precisava estar para se desenvolver. E a gente fala muito disso aqui, né? E às vezes as pessoas não veem o quanto é preciosa a própria história delas. Né? Elas acham que deveria estar mais adiante, acham que deveria estar mais profissional. Só que a gente, na imaturidade, a gente não consegue ver e alcançar esses patamares, né? A gente precisa mudar de ambiente, precisa aprender coisas novas. A gente está sempre ali na live, né, das Alines, trazendo assuntos, né, que mexam, né, com a mentalidade dos empresários, que mudem suas empresas. Mas se não mudar a nossa, né, essa base sólida que a gente está trazendo, né, se não trazer esse começo, Né? né, solidificar a fundação, né, da nossa compartilhar, crescer, se desenvolver, né, para chegar a um patamar de autoridade, para chegar a um patamar de estar na estratégia das nossas empresas, né? Então, é um exemplo lindo e como você falou, tudo que ele passou não foi à toa, foi necessário e às vezes a gente não entende isso. A gente não entende que as nossas circunstâncias são necessárias, né? Então, são pontos assim incríveis que a gente vai estar trazendo aqui e eu não tenho a menor dúvida que vai ser muito edificante para cada pessoa que estiver assistindo. Então, olha, eu vou trazer aqui 3 lições de resiliência e superação de obstáculos de acordo com a vida de José, tá? E o primeiro ponto é não desistir. Nós não podemos desistir. Olha a vida de José. José, ele foi jogado no poço, ele foi vendido como escravo, ele não desistiu.
Lá ele trabalhou, ele fez o que ele tinha que fazer, ele foi preso, ele não desistiu. A gente não vê nenhuma fala de José na Bíblia reclamando, querendo desistir da vida, mas ele continuou firme. E eu queria trazer aqui para vocês uma história que eu estava lendo, que eu achei bem interessante, e eu acredito que essa história encaixa super bem aqui nisso que a gente está trazendo, que é a história do Salmão. Aline, você já ouviu falar da história do Salmão? Eu não, quando conheço os detalhes assim, não, Aline. Eu adorei aqui o roteiro. Quero sim, quero que você divida aí com a gente, que eu achei muito interessante. Então, olha bem, eu estava lendo a história do salmão, né? O salmão, ele nasce em águas doces. E aí depois ele vai nadando, né, em direção ao mar. E ele passa a vida dele praticamente toda lá no mar. Quando chega na época que ele tem que desovar, o que que ele faz? Ele vem nadando contra a correnteza, ele vem superando todos os obstáculos, e nada por quilômetros. Ele enfrenta vários tipos de perigo, predadores, pessoas ali que pescam o salmão para, né, comer. Ele enfrenta tudo isso nadando para conseguir chegar de novo na água doce para ele desovar. Muitos salmões não conseguem chegar, né? Eles não conseguem chegar no destino, mas aquele que chega e vai nadando ali nas águas, né, calmas de novo do rio, eles conseguem desovar, e essa é uma missão que eles têm, que é a missão de manter a espécie deles, né? É dessa forma que eles mantêm a espécie deles. Então, essa assim, é uma história da natureza, né? De resiliência, e na nossa vida nós devemos enxergar dessa forma, né? A gente tem fase na nossa vida, às vezes aquela fase de criança, tranquilo, você está nadando, né? Na direção da correnteza, então você vai no flow, tudo bem. Aí você começa a trabalhar, começa a empreender e começa os obstáculos. E é assim mesmo, nós não podemos desistir, tá? Só o salmão que consegue vencer todos esses obstáculos é que consegue ali desovar no lugar certo, consegue chegar no ponto dele ali que ele tem que chegar. E a gente também é assim, nós temos que vencer todos os nossos obstáculos para conseguir chegar no lugar que já está planejado naturalmente, né? Para gente chegar. O caminho é difícil para todo mundo, né? Jesus mesmo falou, né, que aqui no mundo a gente teria aflições, mas a gente deveria ter bom ânimo porque ele venceu o mundo, e ele venceu, é a prova de que eu também, você também vai vencer o mundo. Então, assim, não desistir diante dessas provações. O apóstolo Paulo, ele também nos ensina que nós devemos nos alegrar com as nossas tribulações. Então, quando você passa por dificuldade, por problemas, ao invés de ficar triste, abatido, querer desistir, se alegre. Por quê? É processo. Olha a vida de José. Foi um processo. Você só consegue chegar no sucesso se você vence o processo. E o processo, ele vai te forjar, né? O processo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você ficar mais paciente, mais resiliente, mais sábio, e para que você não chegue num ponto de ter uma empresa grande, mas tá com a consciência pequena ainda, né, Aline? Quantos empresários que às vezes já desenvolveram a empresa, conseguiram crescer, mas estão com a consciência pequena e estão levando, ó, chicotada da vida ali na empresa que, né, totalmente amadora, né? A empresa amadora, porque a pessoa não conseguiu se desenvolver ali no processo. Então, tem etapas para se cumprir, tem processo, tem dificuldades, e a gente tem que vencer cada uma delas, né, Aline? O que que você acha? Exato, Aline. E Deus é um Deus tão cuidadoso, né? Que ele, na própria natureza, tantos exemplos, né? Essa história. Eu não sabia que ele vivia a maior parte na água salgada. Eu sabia que ele desovava, né, em águas frescas, o salmão, mas eu não sabia. E é incrível, né? Só sobrevive aquele que é o mais forte. Né? Disso se trata a resiliência na natureza, né? A espécie se reproduz quando ela é a mais forte, chega ali e consegue superar os obstáculos, né? E Isso com a aí, nossa fracos empresa faz também. diferença. É isso, Oi? é isso aí, os fracos, eles não conseguem nem manter a espécie, só conseguem manter a espécie os fortes que conseguiram vencer tudo isso. Exato, exatamente. E quando a gente olha, né, para o nosso dia a dia, os nossos obstáculos, e a gente consegue estar contente,
né, como Paulo fala, né, você mencionou o Paulo aí, ele fala, né, eu sei o que que é passar fome, o que que é passar, ter abundância, né, e sei o que que é estar contente com ele mesmo, com as situações que ele passa, né, de situações de estar, né, plantando igreja, situações de estar preso, e quando a gente, né, está aqui num país estranho, tem dificuldades com o inglês, a gente só consegue ver as circunstâncias, não consegue ter gratidão de onde a gente saiu, às vezes, né? De quanto a gente já conquistou. E a resiliência se trata disso, não é só de você alcançar os seus objetivos, é de você viver o processo, mas viver o hoje. Você está contente com aquele hoje ali que você está conquistando. Aí, às vezes, a gente tende a se comparar com outras pessoas, com outras empresas, com outros empresários. E aí a gente fica, né, inseguro, fica achando que poderia estar fazendo mais. Mas não, como a gente sempre fala na live, a gente fala nos nossos aulões, o processo é sempre de dentro para fora. E a resiliência para você se transformar num empresário, numa empresária mais forte, não é diferente, né? É sempre viver esse processo que a gente fala, né? Acho que é a palavra que a gente mais fala nas nossas aulas, nas nossas lives, porque é isso, não tem como fugir. Não tem como, por exemplo, uma empresa de 10 milhões de dólares cair no seu colo que você não vai saber administrar essa empresa. Então, não tem como querer o que tem para você amanhã se você não viveu hoje. Né? É irreal, não tem como, né, você colher sem plantar. Então, tudo isso se trata de resiliência, esse processo de aprendizado, né, que a gente tem que viver. Senão, a gente não tem como usufruir do que o Senhor tem para nossas vidas, né? Isso aí, Aline. Para chegar onde que a gente tem que chegar, né? A gente tem que viver muito bem o hoje, igual você falou. Todas as experiências, lembrando que em tudo tem uma lição. Então, tentar aprender Sim. qual é a lição daquela fase, porque se você não aprender a lição, você vai repetir a fase. Né? Enquanto você não aprender a lição, você repete a fase. Então, vai aprendendo a sua lição, vai indo, porque não desista, porque você vai conseguir chegar lá, tá? O outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é da lição que a gente tira aqui da história de José, é olhar para o alvo, tá? José, ele tinha certeza, ele acreditava que Deus tinha um plano na vida dele. Lá atrás, ainda quando ele morava com os pais dele, ele teve uma visão em que o sol e a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E ele acreditava, né? Deus que falou isso aqui comigo. Os pais dele ficaram assim, os irmãos fez os irmãos ficar com ciúme, né? Quer dizer que meu pai, nosso pai, nossa mãe, a gente vai se prostrar diante de você? Ao jovem sonhador, né? Então, assim, mas ele acreditava nisso. Ele acreditava que esse sonho era o sonho de Deus e ele colocou isso na visão dele, né? Aquela visão ali do que Deus tinha para a vida dele. E o que eu quero trazer para vocês com isso? É importante ter um propósito claro e acreditar no que você está construindo. Então, assim, na sua empresa, é importante você ter um propósito claro. É importante você saber onde você quer levar a sua empresa, como você quer levar, onde você quer levar, qual é o tamanho da empresa que você quer construir, qual é a sua visão de futuro, né, dessa empresa que você quer construir, né, Aline? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui à frente, né? Você quer fazer um spoiler para o pessoal? Exatamente. A gente está encerrando, né, o nosso quarto episódio na Base Sólida e a gente vai passar para a próxima série, né, que é a cultura da empresa. A gente vai atrás 4 episódios que a gente vai implementar esses princípios virais sobre a cultura da empresa, né? Na cultura e dentro da cultura da empresa, um dos pontos, né, muito importante para você definir, estruturar e solidificar a cultura da sua empresa é a visão. É isso que a Aline está falando, a visão de futuro da sua empresa. Não tem como você, né, ter energia, ter a dedicação, motivação, tudo isso que a gente precisa para o hoje se a gente não tem uma visão clara de futuro, né? Então, esse já deixei aqui mais do que divine, mas vamos voltar aqui para o nosso ponto aqui. Mas aguardem a próxima série, hein, gente? Então, mas Cultura da empresa. vai ter muito mais para a gente falar. A gente vai estar falando lá sobre. A gente vai ter 4 episódios, né? Falando sobre cultura, então vai ter princípio, vai ter muita coisa. Então, o spoiler foi pequeno ainda, tá de boa. Então, né? José ele olhava para o alvo.
E a gente também tem que ter um alvo para olhar, o lugar que você quer levar a sua empresa, então não perca, né, os nossos próximos episódios aqui do Chá das Alinhas, onde a gente vai estar trazendo sobre a cultura da empresa, né, o exemplo e vídeos, né, sobre a cultura da empresa. E algo também que eu acho interessante para a gente poder construir como empresário é o seu quadro de visão de futuro, né? Onde você, quantos funcionários que você deseja ter, né? Qual o tamanho da sua empresa? Quanto que você quer faturar? Quantas pessoas você quer impactar a vida delas através da sua empresa? Então, coloque tudo isso num quadro de visão de futuro, né? Onde você quer chegar? O que você quer conquistar através da sua empresa? Porque uma coisa que eu sempre falo é que se você tem uma empresa próspera, o alvo de ter uma empresa próspera não é apenas o dinheiro, né? O dinheiro é apenas uma ferramenta, mas o alvo é o que você vai poder fazer com os recursos que você tem. Então, é o lugar que você pode morar, as férias que você pode proporcionar para sua família, o college dos seus filhos, e tudo mais, esporte que seu filho quiser fazer. Então, tudo isso, né, é que a sua empresa pode proporcionar para você. Então, coloque no seu quadro de visão de futuro, né, o tamanho que você quer a sua empresa, mas tudo que você também quer alcançar através dos recursos que a sua empresa vai gerar para você. Tenha essa visão clara, olhe para essa visão todos os dias e quando vier os obstáculos, você vai lembrar que é apenas o processo para você chegar lá, tá? E eu estava até escutando esses dias uma pessoa falando, Aline, que a gente saber que tem uma pessoa que está guiando a gente, uma pessoa que já sabe todo o futuro, e ele está guiando, é a melhor coisa, a gente tem que ficar tranquilo, né, com relação a isso, e ficar mais relaxado com relação a isso, né? Não ficar tão ansioso, porque Deus, ele tem já um plano para a gente, tem um lugar para levar cada um dos seus filhos, e às vezes ele fecha portas, ele põe uma dificuldade ali, às vezes para poder fazer com que você saia da zona de conforto. Então, coisas acontecem na vida da gente é para você ser redirecionado no caminho que você tem que andar. Então, olha, por isso tem que se alegrar, né? Quando uma porta se fecha, não fique triste. Se alegre, porque se a porta fechou, não era aquilo ali para você, tinha algo melhor ali na frente. Mesmo que aos nossos olhos, às vezes, nosso sentimento, né? Quando alguma coisa se fecha, uma porta, uma oportunidade, nós ficamos chateados, nós achamos que aquilo ia ser o melhor para a gente, mas se fechou e você está na direção de Deus, pode ficar tranquilo que não é para você, vai aparecer algo melhor lá na frente, você vai entender tudo quando você chegar um pouquinho mais na frente, tá? Então, olhe para o seu alvo. José, ele tinha esse alvo dele, ele tinha essa visão que Deus tinha dado para ele e ele estava focado nesse alvo. Então, as distrações ali não tiraram José dessa rota, tá? E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é excelência em tudo que você fizer, tá? Excelência em tudo que você fizer. Mesmo nas circunstâncias que José passou, ele sempre deu o seu melhor. Né? Não tinha como, mesmo diante das dificuldades ali que ele teve que vencer, né? Ele superou muitos obstáculos, mas mesmo no momento do obstáculo, porque ser escravo na casa de alguém, sendo que ele era o filho preferido do pai dele, né? Então, você sair de uma posição de filho preferido e você ir para a situação de escravo era um obstáculo grande na vida dele. Mas ali, naquele obstáculo, dentro da situação difícil, ele foi excelente. E por isso, naquela posição que não era a posição dele ainda, ele governou ali, tá? E aí depois, quando ele estava preso, mesmo naquela situação, naquele obstáculo de estar preso, de ser um prisioneiro, ele foi excelente em tudo que ele fez. Ele governou ali. E por isso ele foi levado a governar o Egito e ser o único ali, o único acima dele era o faraó. Por quê? Porque ele era excelente em tudo que ele fazia. Então, Aline, a gente não pode falar, quando eu tiver essa empresa, eu vou ser excelente. Quando eu chegar lá, eu vou fazer assim. Tem pessoas que olham para a gente e falam assim, né, Aline? A Aline conhece muito bem essa história. Eu tô pequenininha agora, ainda tá bagunçado, mas quando eu arrumar tudo, aí eu contrato esse serviço, aquele serviço, eu faço uma consultoria, eu contrato escritório de contabilidade. Quando eu tiver nesse tamanho, eu faço isso. Não. Excelência no tamanho que você tiver.
né? Às vezes eu falo com as pessoas assim, a gente tem clientes que tem menos de 10 clientes na base deles, e a gente tem clientes que nem sei quantos clientes que ele tem, mas que tem quase 30 helpers, tem. Né? Então, assim, tem cliente de tudo quanto é tamanho, tem pessoas que pequenininho tá se organizando, está sendo excelente o empreendimento que Deus deu. E é até interessante eu falar isso, Aline, porque a gente estava conversando sobre isso bem antes aqui da gente começar esse vídeo, né? A gente estava falando bem sobre isso, que quando nós somos excelentes, né, naquilo que a gente faz, como essa pessoa começou pequena e já começou se organizando, é muito mais fácil, né? Para a gente poder crescer. Começa organizado, fica muito mais fácil para você crescer em cima dessa organização, né? E é importante, né, os empreendedores que estão nos ouvindo, os empresários que estão nos ouvindo, lembrar disso. Não importa qual é a fase que você está, né? Seja excelente nessa fase que você está, o tamanho que você está, faça tudo com excelência, faça como se você já fosse, né, essa empresa grande, né, Aline? E, Lene, é uma coisa que, tipo assim, destaca demais em todos os pontos da fase da história de José, é que em nenhum momento ele ficou no estado de vitimismo. E ele tinha todas as desculpas do mundo para ocupar esse lugar, porque ele era um menino quando ele foi vendido, né? Então, como que ele conseguiu, né, ter a maturidade nesse ponto, né, na questão de não se colocar como vítima, né? Sempre e foi isso, foi excelência, foi esse valor que ele tinha no coração, dando mais um spoiler aí da próxima série, Valores. Mas o Altanir era um valor que ele tinha, algo que o Senhor já tinha plantado no coração dele, né? Dando clareza para ele de futuro, colocando esse valor de excelência. Então, José nunca se colocou na situação de dando desculpas, como você estava falando, né, de empresários. Existe, como você falou, eu tenho empresários fazendo mentoria individual, abrindo a empresa, sem cliente. Olha que nível de mentalidade, né? Já sentei com pessoas que têm empresas razoavelmente grandes, já 2 vezes para falar da mentoria, para explicar como funciona, para explicar, dando um plano de ação para eles, e eles não fecham a mentoria. Então, é incrível o nível de consciência das pessoas, o nível de excelência de fazer as coisas, de desenvolver. Então, não tem como, gente, não tem como, só vai colher aquilo que você plantou. E a excelência não tem aquele ditado, né? Faz o que eu faço, não faz o que eu mando. Não funciona, né? Como que você vai cobrar excelência do teu time? Né? Você vai desenvolver sua empresa, você vai ter pessoas trabalhando. Então, a liderança, né? A excelência a liderança tem que ser por exemplo. A gente lidera por exemplo e não por simplesmente apontar, falar o que deve ser feito. Então, a excelência que José tinha no coração em todos os momentos da vida dele livrou ele desse estado de vitimismo, livrou ele de estar procurando desculpas. Pelo contrário, ele olhava ali para o momento dele e ele fazia o melhor. Para mim, o mais impactante é quando ele é preso, Aline, quando ele, né, dali acaba coordenando a prisão, né, de um falso, né, de um falso testemunho da esposa de Potifar, ele é preso injustamente e ainda ele está ali e faz o melhor do momento dele ali. Então, nossa, é incrível. E essa questão da excelência, se a gente aplicar em cada área da vida, em cada área da nossa empresa, não tem como a gente não colher. Como você falou, o dinheiro não é a única coisa que a gente vai colher, é consequência. Não tem como não crescer, não tem como não se desenvolver e não tem como não fazer dinheiro. Então, é só uma consequência tudo isso. E a pessoa sendo excelente, ela é promovida. Né? A gente vê que ele foi promovido, mesmo em momentos de dificuldade, ele estava sendo promovido. Ele era um escravo, mas ele é um escravo promovido. Né? Ali na casa de Potifar, ele era um escravo promovido, ele tinha privilégios. Na prisão, ele foi promovido, né? Ele tinha privilégios ali dentro, até que ele foi promovido de verdade para o lugar que Deus queria que realmente ele ficasse. Então, quando nós somos excelentes, nós somos promovidos, mesmo que você ainda não está no lugar que Deus ainda quer que você esteja. Mas naquele ambiente que você está, você é
promovido ali, e a excelência é não desistir, né? Trabalhar com excelência, manter os olhos fixos, né, no seu alvo, é que vai fazer com que você seja promovido, assim como José, ele foi, tá? E o mesmo Deus, né, que fez isso na vida de José, é o Deus que faz as nossas vidas hoje. Porque um fato importante na Bíblia, né, é que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todos esses exemplos que estão na Bíblia não são exemplos que ele só fez no passado. São coisas que ele continua fazendo hoje, porque ele é o mesmo, ele não muda. Então, o Deus que fez com que José, deixou José, né? Permitiu ele passar por provas para que ele fosse forjado, para que aquele menino morresse, né? E nascesse um homem que pudesse governar o Egito e trazer um tempo de alívio para os judeus, né? Então, José foi aquela pessoa que Deus promoveu para trazer alívio para a família, para manter a família dele viva, porque a família dele poderia ter morrido. Deus tinha uma aliança ali com a família dele, e Deus promoveu José. E para promover José, né, para permanecer com a aliança dele, com a família dele, Deus teve que fazer com que ele passasse por tudo isso para transformar ele na pessoa que pudesse exercer aquele cargo. E na sua vida é da mesma forma. Às vezes você não entende o que você está passando, o que a empresa não está crescendo, tanta coisa tem que aprender, minha cabeça está enferrujada, a mente está enferrujada, não estou conseguindo aprender isso aqui. Seja resiliente, vence os obstáculos, olhe para o seu alvo. Se você imagina que você pode ter uma empresa grande, é porque você vai ter. Tudo que eu imagino que eu vou ter, eu agradeço a Deus já, mesmo não tendo ainda, eu agradeço, falo muito obrigado por isso, por aquilo, porque eu sou palestrante internacional, muito obrigada, né, por todos os lugares, por as portas sendo abertas. Então, tudo que ainda não aconteceu, eu já agradeço, porque se está no meu coração e se arde dentro de mim, é porque é aquilo que Deus tem para mim, e eu estou simplesmente passando por um processo onde eu estou sendo forjada para conseguir chegar lá e chegar com excelência, né, Aline? Então, na sua empresa, na sua vida, em você que está nos assistindo, é a mesma forma, tá? Não desista diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Se você se vê como um grande empresário, assim como você pensa, assim é, tá? José, ele pensava naquilo, naquela visão que Deus deu para ele, e assim aconteceu. O pai e a mãe dele, ele foi o libertador da família dele. Quem sabe você é o libertador da sua família, a libertadora da sua família. Quem sabe a sua empresa vai crescer tanto e você vai conseguir ajudar toda a sua família. Eu ouvi dizer que em todas as famílias tem um José, né? Quem Ah, sabe você é o José da sua, né, Aline? exato. Nossa, Aline, ardeu no meu coração aqui a definição de excelência, santo, porque eu nunca pensei dessa forma antes. Fazer com excelência é fazer para o Senhor, simples assim, né? Porque às vezes quando a gente pensa de fazer por nós mesmos, fazer por um cliente, fazer por alguém, talvez a gente não faça com tanta excelência. E quando a gente está ali servindo o Senhor, a gente faz com excelência. Então, independente se você já começou uma empresa, tem vontade, se você trabalha para alguém, trabalha em alguma empresa de limpeza, faça para o Senhor, faça com excelência, que eu não tenho a menor dúvida que você vai colher o que você está fazendo, porque quando a gente trabalha ali, né, o paycheck, só pelo dinheiro, ou trabalha por uma obrigação, ou levanta ali aquele dia, é muito raso. Não é isso que o Senhor quer para a minha vida, para a vida da Aline, para a sua vida. Né? Então, faça com excelência para você, né, viver a abundância que o Senhor quer para a sua vida. E como, né, a gente trouxe aqui a vida de José, ele não estaria preparado para ser um governador se ele não tivesse desenvolvido essa resiliência e não tivesse tudo que ele fizesse, ele não fizesse para Deus com excelência, né? Então, uau, Aline, amei esse tema e, nossa, está ardendo no meu coração. Vou ler de novo a história de José, porque eu amo, e lembrar disso, né, do que a gente está falando agora hoje, cada manhã, acordar e fazer com excelência, fazer para o Senhor. Isso aí, Aline. Então, eu vou trazer aqui um desafio, né, para você que está nos assistindo. A Aline colocou uma deixa ali que eu acho que vai ser bom para todos nós. Vamos fazer um desafio, né, durante a semana, até o próximo Chá das Alines, a gente lê
essa história de José novamente, mas lê pensando na nossa empresa, tá? Lê pensando em você, empreendedor, e os desafios que você passa. Aprenda com as lições. Peça a Deus para poder ir falando nas entrelinhas ali do texto, diante das suas próprias dificuldades ali na sua empresa, que eu tenho certeza que você vai ter grandes revelações, porque o mesmo Deus que revelava antes, ele revela hoje. Então, se você pedir, se você ler, pensando na sua empresa, eu tenho certeza que você vai ter clareza, né, daquilo que você tem que fazer e de tudo que você está passando. E eu queria, para a gente poder encerrar, Aline, eu coloquei aqui uma historinha, que é a historinha, a diferença, né, entre o João Temoso com o pino de boliche. Você já teve um João Temoso, quando você era criança? Eu tive. Já. Toda criança da nossa época, né, acho que já teve um João Temoso, né? Quem não conhece o João Temoso, depois vocês fazem um Google aí, né? Vocês procurem aí. Mas João Temoso é aquele brinquedo que você bate nele, ele volta. Tá? Você dá um murro nele, ele vai lá no chão e volta. E eu queria fazer uma analogia, né? Existe o empresário boliche, pino de boliche, e existe o empresário João Temoso, tá? O empresário pino de boliche é aquele empresário que levou cacetado da vida, ele cai e não levanta mais, ele desiste. Mas a gente aprendeu aqui hoje com José que a gente não pode desistir, a gente tem que ser resiliente. E, né, aquilo que nos lembra de resiliência é o João Temoso, né? O João Temoso, ele pode levar qualquer cacetada da vida, que ele cai, mas ele volta sorrindo. Né? O João Temoso de antigamente, da nossa época, era um palhaço que ficava rindo o tempo todo. Então, ele levava a cacetada e voltava rindo. E tem que ser assim, tá? Toda cacetada da vida é para poder te forjar, para você ser a pessoa que Deus quer que você seja, o empresário que Deus quer que você seja. E quando você receber qualquer pancada da vida, passar por provação, se alegre, tá? Se alegre porque é uma lição e se alegre porque isso aí vai te levar para o lugar que você tem que chegar, tá bom? Então, olha, 3 pontos para a gente aprender com José: não desistir, manter seus olhos firmes no alvo e seja excelente em tudo que você faz. Procure ajuda, vai atrás, corre, tira um tempo para estudar, corta tempo de internet, corta tempo de rede social, corta tempo de Netflix e tire um tempo para estudar como que você vai fazer sua empresa crescer, converse com pessoas que têm empresa do seu segmento, que estão grandes, veja o que eles fizeram, eu tenho certeza que eles vão te ajudar, e vai lá na comunidade das Alines, né, Aline? Porque lá a gente tem um grupo de empresários ali, onde nós nos ajudamos, a gente tem aulões, a gente tem aqui o Chá das Alines todas as segundas-feiras, né? A gente tem aulão lá na comunidade. Então, esteja em lugares assim, onde você vai aprender a fazer o que você tem que fazer, mas fazer com excelência, né, Aline? Vamos orar, Amém. então, vamos encerrar, né, o nosso Chá das Alines de hoje. Aline, você pode fazer essa oração para a gente? Claro, claro que sim. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Senhor. Obrigada por nos trazer à memória a história de José, Senhor, a sua resiliência, a sua excelência, Senhor, a sua capacidade de enxergar além, Senhor. Que o Senhor possa plantar nos nossos corações, Senhor, essa capacidade, que nós possamos levantar cada dia, Senhor, contentes com o nosso hoje, com a clareza de visão de futuro que o Senhor tem para nós, Senhor, e que nós possamos servir, Senhor, o nosso próximo, os nossos clientes, a nossa equipe, com excelência, Paizinho amado. Eu te glorifico por esse momento aqui com a Aline, por esse chá das Aline, Senhor, e por cada palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Então, olha, gente, até segunda que vem, até o próximo Chá das Aline. Tchauzinho. Tchau, Aline.